Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela AltV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo à sua disposição para você acompanhar nossa jornada de hoje. Até 13h a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, interaja, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Meio-dia em ponto, pessoal. Eu sou o Mauro Friesman, terça-feira, e vamos colocar aqui em campo o time que vai debater e vai analisar os temas propostos aqui no programa Gente que Fala de hoje. Eu começo apresentando o nosso primeiro convidado, Dr. Sérgio Jafé, advogado e especialista em direito imobiliário. Jafé, bem-vindo, tudo bem? Como estão as coisas? Bom dia, sempre melhor aí estando com vocês aí na companhia do Mauro, da Zenilda, do Fausto, do Pedro e dos demais participantes aí do debate saudável de hoje, né? Como sempre, os debates são muito saudáveis e esclarecedores para aqueles que nos assistem nesse programa realmente vencedor e longevo. Obrigado pela presença sempre, Sérgio Jafé, sempre colaborando aqui com a gente, ajudando na formação da opinião da nossa audiência. Mariana Oliveira, diretora da DNA Cidadania, também com a gente. Tudo bem, Mariana? Bem-vinda. Tudo bom, Mauro. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Conrado Lima, empresário da construção civil, também para essa nossa conversa de hoje, do Gente que Fala. Boa tarde, Conrado. Boa tarde, Mauro. Obrigado e um bom dia aí para toda a audiência da Gente que Fala. Já já estará na nossa conexão, eu já vou anunciar por aqui, o Marcos Chicaroni, ele é presidente do Sinafresp, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. Ainda não está presente, então logo ele se conecte e a gente coloca ele aqui também nessa nossa conversa. Vamos ao primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje, desta terça-feira, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV e também pelas redes sociais. Segundo a Serasa, nunca houve tantos brasileiros inadimplentes. No mercado condominial, a situação se confirma. Segundo o levantamento da APSA, a taxa de inadimplência das cotas condominiais cresceu 5% no último ano, alcançando 17% no período. Os principais motivos são o aumento dos juros. A Selic saltou entre 2021 e 2022 de 2% para 13,75%, está todo mundo acompanhando isso, né? E também tem a questão do empobrecimento da população influenciado pela pandemia. E para agravar o quadro, parte das obras paralisadas durante a pandemia foi retomada, gerando a emissão de cotas extras. Sérgio Jafé, vamos tratar desse tema. Eu destaquei aqui a questão da Selic e o empobrecimento, enfim, das pessoas. A taxa Selic está mais relacionada com quem tem dívida do financiamento do imóvel onde mora. O condomínio não necessariamente. O condomínio ele tem aí a relação de fato com perda de renda, perda de emprego, no que se refere aqui ao empobrecimento da população, é isso? Exatamente. O condomínio, o que ele reflete, né? A arrecadação condominial ela não é lucrativa, ela visa apenas a conservação da coisa comum, ou seja, né, do restante da edificação, das áreas comuns da edificação e não das privativas. Então, o que ocorre? O rol de despesas normais geram em torno de pessoal, de material de limpeza, de alguns pagamentos de impostos e de melhorias que muitas vezes são feitas no prédio por meio das despesas extraordinárias. Isso tem impacto mais com a inflação. Então, não teria uma relação direta com a Selic, mas com a inflação
que predomina naquele momento no país, tá certo? Então, o que ocorre? Com a pandemia, realmente houve uma perda de renda, de poder aquisitivo. Isso é público e notório, não só foi uma crise mundial, uma situação que ninguém esperava. Então, o que ocorre? Com a retomada que começou a partir de 2021, se não me salvo engano, houve realmente um aumento da inadimplência. De outro lado, também, pessoas conseguiram se adaptar e transformar o seu local de moradia como um local de trabalho, também um acesso remoto, o chamado home office, também deu uma facilitada. Só que, evidentemente, a crise agrava a vida de todo mundo, em especial na questão do condomínio. A questão do condomínio é uma despesa recorrente, mensal. Sem essa despesa, não há conservação do prédio. Não havendo a conservação do prédio, resulta automaticamente na redução do valor de cada unidade. Há uma desvalorização do empreendimento, há uma desvalorização do condomínio como um todo. Então, realmente, quando você tem uma crise, essa crise ela afeta a sociedade. Também não poderia deixar de afetar os condôminos, que perdem poder aquisitivo. Tem condôminos, inclusive, que perderam empregos e hoje estão aí com dificuldades para pagar o seu condomínio, mas tudo isso devido a uma crise mundial. Eu ressalto que o Brasil estava, veja, não sou economista, mas é público e notório que o Brasil estava no caminho da recuperação econômica, superando, inclusive, alguns países, segundo os dados econômicos amplamente divulgados, só que, infelizmente, o Brasil é um país que, na minha opinião, se autossabota, né? Então, mudou-se a linha governamental do norte para o sul. Então, realmente, agora, eu diria melhor, do sul para o norte. E aí, realmente, agora não sabemos como a economia vai se comportar. Os dados, os prognósticos, não me parecem ser muito animadores, o que vai, inclusive, contribuir para o aumento a curto e médio prazo da inadimplência. Então, sim, havendo inadimplência, acarreta o quê? Um déficit de caixa no condomínio. E o condomínio vai precisar fazer rateios extras para poder fazer frente. Como eu disse, a função da arrecadação não é lucrativa, mas meramente conservativa, para conservar os bens que compõem o condomínio, as áreas comuns que compõem o condomínio. Quais são os caminhos que os condomínios têm no déficit de caixa? Você falou em rateios extras, porque aqueles que não estão pagando não vão pagar o rateio extra, porque eles já não têm condição de pagar aquilo que é normal. O que dá para fazer? Adiar determinadas reformas, tal, mas tem o custeio ali do dia a dia, conta de água, conta de luz, enfim, essas coisas, o boleto está passando debaixo da porta todo mês, né? Então, quais são os caminhos para isso? Uma vez que tem uma parte que não tem condição de pagar e outros que têm condição de pagar também não podem ser onerados com um rateio extra em relação àqueles que vêm, né? Em relação àqueles que não estão conseguindo pagar. É que, infelizmente, veja, eu vou te parafrasear. Realmente você vai ter, por exemplo, a direção do condomínio vai ter que cortar eventuais obras extraordinárias, né? Vai ter que parar ou então deixar para contratar mais tarde, mas as despesas ordinárias, aquelas recorrentes, necessariamente tem que ser rateada, não há outro caminho. Então, aquele que não está pagando vai estar prejudicando a coletividade condominial, mas não tem outro caminho, porque, se vou dar um exemplo claro, se a despesa de um condomínio hoje é R$30 mil, a despesa ordinária com pessoal, de limpeza, aquelas despesas recorrentes, a água, a luz não, porque ela é individualizada e agora a água está começando a ser individualizada, né? Mas a água, a luz não, a luz ela
ela não faz parte, o gás também não faz parte, a telefonia não faz parte, a internet não faz parte, tudo isso é individualizado. Mas aquilo que não é individualizado, que visa a conservação do condomínio como um todo, não tem como escapar dessas despesas. São despesas necessárias, recorrentes, mensais e sucessivas. Não há como fugir dessa realidade. E isso, infelizmente, contribui e acarreta, né, a necessidade de um rateio extra que os condôminos adimplentes terão que suportar em detrimento dos inadimplentes. Olha, 12:09, pessoal, agora no programa Gente que Fala, edição de terça-feira por aqui, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela AltV, a TV da internet e redes sociais. Vou apresentar agora o Marco Chicaroni, ele já está aqui na nossa conexão, presidente do Sinafresp, é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. Seja bem-vindo, Marco, tudo bem? Muito boa tarde, Mauro, muito boa tarde, meus colegas de mesa aqui. Sim, uma alegria estar aqui com vocês, conversando um pouquinho. Quero passar brevemente com todos aqui esse assunto que a gente estava debatendo inicialmente com o Sérgio Jafé, que é a inadimplência condominial. Você mora em condomínio, Marco? Eu moro em condomínio. Como é que está a inadimplência lá? Olha, a gente está com... isso é bem tratado lá pelo síndico. Nós temos um pouco de inadimplência, mas tem 5%, 6% de inadimplência, então. Sim, está dentro da média. Conrado, você mora em condomínio? Moro em condomínio também. Como é que está a situação? A situação de Miami se difere um pouco do resto dos Estados Unidos por um boom imobiliário que aconteceu justamente durante a pandemia, né? Nós temos recebido em torno de 1.500 novos moradores por dia desde 2020. Então, houve uma escassez de imóveis e, hoje em dia, os condomínios estão pedindo de 12 a 18 meses adiantado de aluguel e taxas, o que, por um lado, assegura a inadimplência. Uhum. Já no que diz respeito aos outros 49 estados americanos, o que o doutor Jafé falou se reflete de igual forma aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vinha numa direção correta governamental e entrou um pessoal que é daquela linha do socialismo irresponsável, né? E acaba liberando muito crédito, gera inflação. Para segurar a inflação tem que aumentar a taxa Selic, que nos Estados Unidos hoje está 7%, altíssima, 4%, alto para os Estados Unidos. A inflação a 7,5%, desde o início do governo Reagan não estava tão alto, chegou a 21%, assim que Carter saiu. Então, a situação é mais ou menos igual. A inadimplência em cartões de crédito, por acaso, eu li uma reportagem ontem, está atingindo mais de 40% da população americana. O único estado que não segue essa linha é o estado da Flórida. Sim. Mariana Oliveira, para o seu entendimento também em relação à inadimplência condominial, como é que está a vida no seu condomínio? Ou você não mora em condomínio? Não, é assim, aqui em Portugal os prédios, tem muito prédio pequeno, né? Eu moro num prédio que tem 2 andares só, o meu e o síndico de cima. Então, no meu prédio, com certeza, não tem inadimplência. Mas em Portugal a gente sentiu realmente aumento, né, de muitos custos, né, de vida. O governo tem os juros os impostos do crédito imobiliário, os preços do supermercado, isso tem aumentado bastante e o governo está ajudando muitas famílias, né, dependendo do escalão, com a ajuda do arrendamento, ajuda no crédito imobiliário. Então, eles estão tentando dar uma contrabalançada aí para minimizar esse aumento dos juros. Muito bem, pessoal, 12:13, a gente vai seguir aqui, perdão, com mais um tema no programa Gente que Fala de terça-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também AltV e redes sociais. Marco, vamos falar sobre o seguinte: o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, disse ontem que a situação fiscal do país impede uma redução de impostos na reforma tributária. Ele disse ainda que espera aprovar o texto até julho, após encontrar equilíbrio com o Congresso, possibilitado pelas novas regras fiscais, que ainda não foi votada.
ou que ainda não foram votadas, né? Acompanhando a questão ao longo dos últimos anos, ou até ao longo das últimas décadas, o Sinafresp, que você preside, elaborou um documento com diretrizes e princípios para a reforma tributária e gestão fiscal. O relatório está sendo encaminhado aos parlamentares como forma de colaboração para o projeto nacional. Bom, o secretário da Reforma Tributária, o Bernard Api, como eu destaquei aqui, disse que redução de impostos mesmo não vai haver, e também não era isso, nem tem sido isso, né? A expectativa em torno da reforma tributária. O que se pretende, na verdade, é a facilitação, né, no recolhimento dos impostos, esse é um ponto, mecanismos para impedir sonegação, a coisa caminha por aí. Ninguém tem falado em redução de impostos. De qualquer maneira, como é que o Sinafresp tem colaborado aí, a partir desta cartilha, desse documento, com diretrizes e princípios aí para apresentação aos parlamentares? Isso mesmo, né, Mauro? A redução de impostos, embora desejável, é uma realidade, uma possibilidade, acho que distante para o país como um todo, a gente vê todos os problemas que temos. Agora, a justiça fiscal e a justiça na arrecadação de impostos, para que todos paguem o devido e apenas o devido, essa é uma coisa que é super importante, acho que todos buscamos. Então, a grande proposta, neste momento, da reforma tributária, que está atuando especificamente sobre os tributos de consumo, não está, nesse momento, atuando sobre os tributos de patrimônio e renda, mas na tributação de consumo a gente tem, mesmo nisso, para os contribuintes, para as empresas, uma complexidade muito grande para a gente tratar do lado dos contribuintes. Então, não é incomum você ter em indústrias, em grandes empresas de varejo, uma área jurídica desproporcional até ao tamanho das demais áreas da empresa, uma área jurídica tão grande quanto a área contábil, a área financeira. Por quê? A questão do estar em dia com as obrigações tributárias é bastante complicado. Então, uma reforma tributária que simplifique a possibilidade de cumprimento das obrigações tributárias é bastante desejável, por um lado. Por outro lado, se a gente não reduz os impostos, se a gente consegue espalhar melhor em todas as camadas da sociedade e da própria camada dos contribuintes um jeito de melhor pagar esses impostos, tanto melhor. Então, quando se fala nas propostas de reforma tributária que se tem aqui, de base ampla, por exemplo, quando se diz que não há mais essa diferenciação entre produtos e serviços, porque isso é um dos grandes motivos de problema. Então, vamos colocar aqui, nós temos aqui o Conrado, que atua na construção civil, por exemplo, né? Ou a gente pode falar de um cabeleireiro, por exemplo, quando a gente tem impostos de serviços supostamente pequenos, de 5%, que é o ISS, mas todo o custo que esse empreendedor tem nos insumos, vamos colocar no shampoo, vamos colocar no cimento, vamos colocar na energia elétrica que é usada, isso não é recuperado no preço final do produto pelas regras vigentes. Então, pronto, quando a gente fala de base ampla, já simplifica isso, porque todos terão as mesmas regras. Quando a gente fala de tributação no destino, também é uma coisa que muda bastante, e aqui depois vocês me ajudem no nível de detalhes, que é interessante que cheguemos aqui. Mas hoje em dia, toda a produção de uma indústria é tributada na origem, onde essa indústria, de onde saem os produtos dessa indústria, e vai para todo o país, e todos os impostos são recolhidos para este local de origem. Isso não é justo. Essa fábrica do shampoo, por exemplo, ela recolhe todos os tributos aqui para São Paulo. Agora, o cabeleireiro que trabalha lá no Piauí e que compra esse shampoo, e lá ele gera o emprego, lá ele precisa da infraestrutura, esse tributo não é pago lá, ele é pago aqui em São Paulo. Então, uma outra proposta da reforma tributária é que se pague esse imposto lá no Piauí, onde o shampoo é consumido.
E um terceiro item importantíssimo é que, para se chegar a isso, é importante que haja um trabalho conjunto de todos os entes federados, todos os estados, todos os municípios, inclusive, e a administração disso tem que se fazer sem que se perca a autonomia dos entes federados. Senão se perdem as condições políticas até disso ser conseguido. E o que o Sinafresp, então, tem proposto é, ao concordar com a importância e com a necessidade de uma reforma tributária nesses moldes, depois pode-se detalhar muito mais, ele vem e pergunta como mesmo se pode implementar isso aí? Como que a administração tributária tem que trabalhar nisso? Porque essa discussão não tem sido muito detalhadamente conduzida neste momento. Então, surgem boas ideias, como essas que eu coloquei aqui, mas que aí, a hora que a gente chega e fala, ok, vamos combinar com os russos, vamos fazer isso acontecer, esse detalhamento não tem sido conduzido com a importância até que nós, então, auditores que trabalhamos isso no dia a dia, vemos. Então, essa nossa cartilha, essas nossas diretrizes, vêm nesse sentido, de como garantir que se implementem essas ótimas ideias e proposições da reforma tributária. Você acha, Ciccarone, que você falou em condições políticas, né? Essas condições políticas estão estão consolidadas, porque toda vez que se fala em reforma tributária, a conversa vai, na hora H as coisas dão errado. Ou não se faz, ou se faz muito pouco. A última conversa a respeito disso que tivemos, né, da grande possibilidade de uma reforma boa acontecer, foi no começo do governo passado, e parou e não aconteceu nada, isso tem 4 anos, né? Então, as coisas vão agora, você está otimista em relação a isso? Olha, eu estou otimista de que alguma coisa boa acontecerá, porque uma comparação que tem sido feita sempre, e a propósito agora do mês de maio, vem que a primeira vez em que surgiu a ideia de uma abolição da escravatura, deste momento até 1889, 1888, quando de fato isso aconteceu, foram 60 anos de discussões, né? Parece que as discussões de reforma tributária estão agora chegando nesse número de anos de discussão, né? E o que a gente tem sentido, eu tenho participado frequente e ativamente de reuniões lá no Congresso Nacional, com o Bernardo Api, com o deputado Reginaldo Lopes, coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, é que há condições políticas, sim, de se discutir e se chegar a uma solução. Porque não tenho visto ninguém que diga não é o momento para que se faça uma reforma tributária. O que se está discutindo agora são esses detalhes, digamos assim, das diversas espectros da população e do mercado e da sociedade, para que todas as necessidades sejam atendidas, inclusive as necessidades sociais, por exemplo, de retorno do imposto pago para as camadas de mais baixa renda. Então, há condições políticas, sim, de uma discussão muito boa agora, e acho que a gente vai conseguir. O deputado Reginaldo Lopes tem feito um trabalho excelente, e nós aqui, de novo, no sindicato, enquanto auditores, e é um trabalho nacional, inclusive, disso, da FENAFISCO, que é a entidade que congrega todas as auditorias estaduais, há um trabalho grande de suporte técnico à disposição para quem precise dessa nossa contribuição. E você concorda com o Bernard Api nesse roteiro que ele imagina, primeiro lidar com a situação dos impostos indiretos, aqueles que são cobrados sobre os produtos, e depois com os impostos indiretos, que é o imposto exatamente sobre a renda de cada um? Olha, se por um lado eu ouço muitas vezes que a política é a arte do possível, então, aparentemente, as condições políticas neste momento não permitem que se avance a discussão para esses tributos de renda e patrimônio. Pessoalmente, e aqui na diretoria, a gente tem bastante essa visão também de que
não termos essa discussão neste momento arrisca, em muito, a possibilidade dessa discussão no futuro. Mas, para ser também absolutamente transparente e coerente com todas as conversas, ainda ontem eu estive em Belo Horizonte conversando lá com o deputado Reginaldo Lopes, com o deputado Newton Cardoso, de Minas Gerais, ambos integrantes do grupo de trabalho da reforma tributária, e o compromisso público do deputado Reginaldo Lopes e do Bernardo Api é de que a discussão sobre a tributação de renda e consumo virá em imediata sequência à aprovação deste pacote, digamos assim, dos tributos sobre o consumo. É aguardar e acompanhar para que, de fato, isso aconteça, porque também a percepção de que é absolutamente necessária essa reforma tributária nesse outro aspecto, também isso é unânime. Então, é uma questão agora do momento em que a discussão se conduz. Neste momento, o que dizem todos, a maior parte dos atores, é que não há condição de discutir, mas que, na sequência, essa discussão será feita. 12h25, programa Gente que Fala no Ar, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Nós vamos mudar o tema agora aqui, embarcar para Portugal. A gente vai pousar aí, Mariana, para falar o seguinte: Portugal virou o paraíso dos brasileiros nos últimos anos, com a criação do Golden Visa. É uma autorização de residência para atividade de investimento concedida a quem comprasse imóveis a partir de 500 mil euros ou que investissem pelo menos 1,5 milhão de euros aí em Portugal. Mas esse incentivo provocou um boom imobiliário aí nas terras lusitanas, mudando inclusive a cara de cidades como Lisboa e Porto. E como Portugal enfrenta hoje uma crise imobiliária, o Golden Visa parece estar com os dias contados. É isso? Tá mesmo, Mariana? Olha, sinceramente, assim, realmente, Portugal, às vezes nem acho que estou em Portugal mais. Às vezes acho que estou no Brasil disfarçado de Portugal, porque realmente tem muito brasileiro. Mas, sinceramente, talvez o Golden Visa, que foi um incentivo bastante para muitas pessoas, ele seja um incentivo maior para pessoas que não são do Brasil. Porque o que, pelo menos, por exemplo, até o meu apartamento ele foi comprado por um árabe porque ele queria o Golden Visa, mas ele conseguiu uma autorização na Inglaterra e desistiu do meu apartamento, por isso que eu comprei dele. Então, assim, o que eu entendo, o que eu percebo é que está tendo muito boom do quê? De descendentes e de pessoas com direito à nacionalidade, de pessoas, de brasileiros com a nacionalidade, que realmente está vindo para cá e está, e com a nacionalidade, conseguindo comprar um imóvel com 10% de entrada, com juros muito mais baixos. Então, voltando a falar dos juros, né, porque no Brasil os juros são imensos, e Portugal, por mais que os juros tenham aumentado, perto do Brasil não tem nem comparação. Então, realmente, o mercado aqui em Portugal está com um boom imobiliário, não tem imóvel para se arrendar, né? Está sendo bem difícil para alugar imóveis, o mercado está bastante aquecido, parte por conta do Golden Visa, mas acho que a principal questão é por conta dos brasileiros que estão vindo para cá, não por conta do Golden Visa, mas para comprar imóveis, como português, com 10% de entrada e com parcelas muito menores do que no Brasil. Quem é o brasileiro que está trocando o Brasil por Portugal e o que ele quer, o que ele espera de Portugal? Ele espera segurança, ele espera tranquilidade para os filhos, uma educação de qualidade, né? Um sistema de escolas públicas de qualidade. Isso aconteceu comigo, né? Eu e meu marido, a gente migrou, esse ano a gente completa 8 anos aqui em Portugal, e nós temos 3 filhos, e a gente veio justamente buscando isso, buscando a segurança para as crianças, buscando a escola pública de qualidade, buscando uma contraprestação do Estado, né? Que aqui em Portugal acontece. No Brasil, a gente paga tanto imposto e não tem a contraprestação do Estado, né? E aqui em Portugal, a gente paga os impostos, que também não é barato, mas a gente tem
essa contraprestação do Estado, que eu acho que é muito importante. Você destacou na sua fala anterior, por mais que a taxa de juros tenha aumentado aí, não se compara com o Brasil. Não se compara em que sentido? Aqui aumentou muito mais ou aí aumentou muito mais? Não, aqui é muito baixo, né? É Hum. muito baixo, aumentou, mas ainda é muito baixo. Então, assim, você paga, quando você compra, por exemplo, um apartamento, um carro, um carro fica mais fácil. Um carro, quando você compra um carro financiado no Brasil, no final do financiamento, você está pagando quanto? Está pagando o quê? 3 carros? Mais ou menos isso, né? E aqui em Portugal, não. Quando você compra um carro financiado, você compra um carro, você vai pagar um carro, mas meio carro, nem chega a isso, entendeu? Então, assim, a questão dos juros é muito menor aqui. Os juros aqui em Portugal é muito mais baixo do que no Brasil, sem sombra de dúvidas. E isso, com certeza, é um incentivo. Muitos dos nossos clientes estão querendo vir para Portugal, já comprando imóvel, vendendo no Brasil para comprar imóvel aqui em Portugal, porque também o aluguel é muito mais... a parcela do crédito de habitação é muito mais vantajosa do que o aluguel, porque também, como está com pouca oferta de imóveis para o arrendamento, subiram muito os valores do aluguel aqui. O Golden Visa, para brasileiros, ou não também, né, como você destacou, tem outros imigrantes, né, para quem comprasse ou para quem comprar imóveis a partir de 500 mil euros. 500 mil euros são mais de 2,5 milhões de reais. Como é que se paga isso aí? Qual é o programa de financiamento que se tem? É muito dinheiro para o brasileiro. É muito dinheiro, por isso que verdadeiramente não acredito que tenha sido essa questão do boom imobiliário, porque a gente tem visto muitos brasileiros aqui, e para o brasileiro hoje existem incentivos de vir para cá, não só com a nacionalidade, porque tem muitos descendentes no Brasil, mas também com a proposta do governo, né, de vistos, né? Hoje, quem fala a língua portuguesa, né, os brasileiros conseguem autorização de residência com um pouco mais de facilidade do que era antigamente. Então, o governo está chamando os brasileiros, e eu acredito que está chamando os brasileiros de várias formas, não só os que têm esse dinheirão para investir. Não está no nosso escopo, porque a gente está falando de mercado imobiliário, mas só para entender um pouquinho dessa coisa de como é que Portugal atrai os brasileiros, como é que está o reconhecimento dos diplomas aqui, das diversas áreas, enfim, como é que Portugal recebe os brasileiros formados aqui, que têm as suas profissões e que necessariamente, ou não, precisam fazer novos cursos aí, obter os diplomas daí? Depende da profissão. Então, assim, tem profissões que têm acordos de reciprocidade, como é o caso dos engenheiros e dos advogados, mas tem muitas profissões que precisa sim voltar para a escola, né? Precisa fazer um mestrado, nós temos casal de amigos que são farmacêuticos que tiveram que fazer vários mestrados, várias coisas, demoraram bastante para conseguir esse reconhecimento, foram trabalhar em outras áreas, mas depois conseguiram esse reconhecimento. Então, assim, vai depender de cada área. Em que cidade você está, Mariana? Hoje nós estamos em Braga, Hum. mas já migramos, inclusive, dentro de Portugal. Então, Em assim, 8 anos, o que vocês já fizeram em 8 anos? assim, primeiro o meu marido, que é o Rodrigo, né, que é o advogado do escritório, ele veio primeiro aqui para Portugal, depois eu que vim com as crianças. Então, ele morou em Lisboa, depois nós moramos 5 anos em Figueira da Foz, que é uma cidade menor, litorânea do distrito de Coimbra, onde se vive de uma forma mais barata. Então, assim, quando você pensa, né, vamos pensar no imobiliário, né, de Portugal. Lisboa e Porto, que inclusive são cidades que agora já não pode mais ter o Golden Visa. Por quê? Porque são grandes centros. Grandes centros se vive com, né, para você conseguir uma renda, para você conseguir um apartamento, é bem mais caro do que menores cidades, né? Tem pessoas, inclusive, tem clientes, inclusive, que estão morando em vilas para poder pagar uma rendinha menor. Então, hoje essa é a realidade de Portugal, que cresceu, que aumentou muito o aluguel, né? Não só os impostos, mas isso, consequentemente, o aluguel.
Então, assim, a gente morou também em Figueira da Foz, 5 anos, que é uma cidade menor, e hoje a gente está numa cidade um pouco maior, que é Braga, aqui no norte do país. E Braga tem Golden Visa ainda? Braga tem. É uma decisão, não é uma decisão federal, uma decisão estadual, aí é por localidade, ter ou Não, é não o Golden federal. Visa? Não, eu tenho, assim, como nós não trabalhamos com o Golden Visa, eu não vou saber te precisar, mas eu acredito que seja federal, sim, é do governo, tá? Não tem muitas decisões distritais, porque aqui não é estadual, é distrital, né? É o distrito de Braga, o distrito de Coimbra, de Lisboa, mas as questões são decididas a nível federal. Quais são os facilitadores da cidadania? A cidadania tem que ser portuguesa ou pode ser a cidadania europeia, dentro da comunidade europeia? A cidadania europeia permite com que qualquer membro da União Europeia, qualquer cidadão da União Europeia possa viver em qualquer país do espaço Schengen, que são 27 países, tá? Mas, assim, por exemplo, nós temos tripla nacionalidade, nós, eu e minha família. Então, assim, a gente tem a brasileira, claro, a italiana e a portuguesa. No começo que estávamos aqui, nós tínhamos só a italiana. Viver em Portugal com uma cidadania europeia, te é permitido, mas viver em Portugal com uma cidadania portuguesa é outra coisa. O que te permite uma cidadania portuguesa em Portugal? Te permite com que você tenha acesso a esse crédito imobiliário, que você paga 10% de entrada e você financia, né, 30 anos seu imóvel, te permite que você viva se sentindo verdadeiramente um cidadão europeu, porque tudo que você vai fazer te pedem um cartão cidadão. Se você não tem o cartão cidadão, quando o Rodrigo era só italiano, tinha que ter uma folhinha falando que ele era um cidadão membro da União Europeia. Então, assim, facilitadores práticos de vida, né? As crianças na escola, e vida normal, vida normal. A impressão que dá, pelo que se lê aqui a respeito de tudo isso que está acontecendo, da ida dos brasileiros para Portugal, é que os profissionais liberais têm vantagens maiores, né? Quem não é um profissional liberal apanha um pouco, quem vai no sentido de empreender, mas não tem uma formação exata, específica. Eu acho assim, Portugal precisa de mão de obra. Então, muitas vezes as pessoas, por mais que elas tenham as suas profissões, quando a gente muda para um outro país, né, eu acho que também se abre um leque de coisas que você se permite fazer, você tem que fazer dar certo, né? Então, como Portugal precisa de mão de obra, não necessariamente que você vai trabalhar na sua profissão, mas trabalho tem. Bastante trabalho tem, e eu acho que é isso que Portugal está fazendo, chamando os brasileiros para vir para cá. Para encerrar esse tópico, quantos brasileiros tem aí? Você tem ideia do número? Braga é muito Brasil aí agora. É que eu vou pegar um gancho aqui para conversar com o Conrado, que lá na Flórida a coisa é bem brasileira também. Mas quais são os números daí, Mariana? Eu não me lembro exatamente, mas assim, parece que só em Braga são 50 mil brasileiros. Sim. Olha, gente, 12h37, programa Gente que Fala, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Para falar com o Conrado Lima agora, nós vamos da Europa para os Estados Unidos. Você está onde, Conrado? Em que cidade aí na Flórida? Sunny Isles é uma cidadezinha que fica ao norte de Miami, 10 milhas ao norte. É considerado Grande Miami, próximo de Aventura, né? Tem muitas cidadezinhas pequenas por aqui. E olha, nós vamos dizer o seguinte, um dos principais destinos de turistas nos Estados Unidos é o sul da Flórida, pois além de belas praias, vida noturna badalada, cultura diversificada e seu destaque em negócios e tecnologia, os investimentos também atraem os empreendedores, devido ao crescimento do mercado imobiliário, um dos mais caros dos Estados Unidos. Recentemente, uma classificação global dos 25 principais mercados imobiliários de luxo do mundo sinalizou que Miami ocupará o segundo lugar neste ano, com um crescimento de 5% nos preços. E qual é a participação dos brasileiros nisso tudo, Conrado Lima? Muito grande, sempre foi. Como tu falaste, a Flórida, desculpa, a Flórida ela agrada o brasileiro, primeiro porque é uma mistura muito latinizada, comparado com outros estados dos Estados Unidos. Outro ponto
é tropical. Eu diria, é um Rio de Janeiro que deu certo, né? Existe aquela quantidade mínima necessária de regras e regulamentações que tem, de alguma forma, em exagero em outros estados. Eu acho que isso sempre fez do sul da Flórida um ponto de atração. Segundo, Orlando, com a Disney. Eu acredito, assim, eu não sou um fã eu moro há 25 anos fora do Brasil, pela segunda vez nos Estados Unidos, as pessoas ficam espantadas quando eu digo que não conheço a Disney. Mas também não sou contra, não me entendo mal, mas eu acredito que o brasileiro, como a Mariana disse, o primeiro motivador do imigrante brasileiro, eu acredito que seja a segurança. Foi o meu, e eu acredito que seja da maioria deles. As pessoas, quando vão para Orlando, a primeira coisa que eu imagino que deva agradar uma família com filhos é saber que bota aquela pulseirinha ali, desde que não fique perto de um pântano para jacaré não pegar, não acontece mais nada. É uma ilha da fantasia. Isso também acontece aqui no sul de Miami. Então, são esses fatores em conjunto que fazem disso aqui um lugar que dá certo e que atrai brasileiro. Hoje nós temos 300 mil brasileiros no sul da Flórida. E quem é o brasileiro que procura o sul da Flórida, ou a Flórida de uma maneira geral? Tem dois tipos. Eu diria que tem o brasileiro de uma classe média normal, com um nível educacional universitário ou com mestrado, onde eu me incluo, que vem para empreender, para trabalhar, para fazer dinheiro. Tem aquele brasileiro rico, milionário, que vem motivado pelo investimento. Hoje em dia, o que é preciso que a gente entenda o que está acontecendo no sul da Flórida foi um câmbio demográfico advindo da pandemia. Porque o que acontece? A Califórnia sendo afundada por governos socialistas, a Nova York sendo afundada por governos socialistas, Chicago com 102 anos de prefeitura socialista, a cidade com mais alto índice de criminalidade dos Estados Unidos. Essas pessoas, todos os estados com socialismo irresponsável, sobem os impostos para bancar a bonança. A Flórida, o Texas, por exemplo, são os estados com os mais baixos níveis de impostos de todos os Estados Unidos. Isso fez da Flórida, durante os últimos 10 anos, se fosse um país, é um Brasil e meio em PIB. Então, é muita grana que está vindo para cá. Essas pessoas, durante a pandemia, a gente no Brasil chama o home office, aqui o americano chama de remote work or working from home. O home office foi um termo que nós brasileiros inventamos. Enfim, esse pessoal começou a vir para a Flórida. Eu vou trabalhar num lugar que tem praia, um custo muito mais baixo que Califórnia, muito mais baixo que Nova York, está mudando agora. Então, nesse meio tempo, veio mais de 2 milhões de pessoas. E o que aconteceu durante a pandemia? Se pararam as construções, todo mundo puxou o freio. Então, assim como a Mariana falou de Lisboa, a situação que nós vemos hoje em Miami é uma falta absurda de imóveis para alocar e para comprar, porque houve um vácuo de construção. Isso fez com que os aluguéis dobrassem de preço em 3 anos e o valor dos imóveis também dobrasse de preço. Então, isso criou-se uma inflação muito grande no setor imobiliário de Miami. Em contrapartida, por conta dessa mudança demográfica toda, muita gente começou a vir para cá, porque o modus operandi de trabalhar-se de casa foi uma coisa praticamente instituída no mundo inteiro. Hoje, dos conhecidos, supostos 7 mil bilionários do mundo, todos têm uma ou mais propriedades aqui. Nós temos 240 arranha-céus aprovados desde do condado de Palm Beach, Broward e Miami-Dade, aprovados para serem entregues até o final de 2027. São mais de 10 mil apartamentos. Aí talvez a gente comece a enxergar um acomodamento do supply and demand, né, da oferta e da procura. Né? Mas, por enquanto, a situação é essa. É boa, mas muito concorrida. Os brasileiros que procuram a Flórida vão para pagar aluguel, né? Não vão para comprar imóveis, né? Não tem condição de comprar imóveis aí. Mesmo que seja um brasileiro de classe média, não tem condição. Tem, e também parecido com o que eu entendi de Portugal, ouvindo da Mariana. Hoje,
qualquer brasileiro, por isso que de uma classe média normal, não estou falando de gente rica nem milionária, a pessoa dando uma entrada, não sendo residente e não sendo cidadão, ela tem que dar uma entrada mais pesada, de 40% a 50%, e financia o resto. Existe uma outra modalidade hoje, que é um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, onde o seu imóvel no Brasil pode ser usado como colateral na compra de um aqui. Aí já reduz bastante o risco. O banco vai avaliar o imóvel no Brasil, hipoteca, entre aspas, esse imóvel e te dá uma linha de crédito para comprar outro aqui. O que aconteceu, que dificultou, foi o quê? Nós saímos de um governo Trump com uma inflação de 0,70%, e estamos a 4%. A Selic, os bancos normalmente botam 3 pontos percentuais acima da Selic. Então, os juros foi a 7%. Antes a gente tinha juros de 2,80%, 3% por ano para comprar um imóvel. Era nada, né? Então, essa situação mudou um pouco. E todas as cidades da Flórida, são quantas cidades na Flórida, no estado? Eu não vou ter o número correto, eu posso te dizer as principais. Miami, Sim. Orlando, Jacksonville, Tallahassee, que é a capital, né? Fort Lauderdale é uma cidade muito importante, Boca Raton, Palm Beach, né? Orlando, obviamente. Então vamos falar de Jacksonville, que é a maior cidade da Flórida, e Isso. teoricamente a oferta, por ser uma cidade maior, uma oferta de imóveis maior também. É mais fácil comprar em Jacksonville uma propriedade do que nas outras cidades? Seguramente sim, porque essa falta de imóveis ela é mais concentrada entre Orlando e a região sul da Flórida, Miami. Eu casualmente fiz uma obra em Jacksonville há um tempo atrás e tentei me educar a respeito disso. É bem mais tranquilo, mas os preços continuam altos. É mais tranquilo encontrar, mas os preços continuam altos, né? 2 vezes mais comparado 2019, né? e durante pós-pandemia, né? Tem mais oferta, mas os preços são iguais e as taxas de juros são iguais também. Vou aproveitar para seguir aqui com algumas perguntas da nossa audiência. Tem uma Mauro, pergunta. Mauro, Fala, Emílio. Sérgio. eu poderia fazer só uma indagação aí para o Conrado. Eu queria sobre se o aspecto político, por exemplo, na Argentina, na Venezuela, se influenciou a aquisição de imóveis por estrangeiros, ou seja, venezuelanos e argentinos. Absolutamente, doutor. Se a gente pega, eu tenho isso muito bem, como é que eu digo, num panorama muito bem rastreado. Quanto mais caótica a situação do país, maior é o número de imigrantes no sul da Flórida. Então, a começar, Cuba, Venezuela, tá? Como é o outro artista, aquele da Nicarágua lá, não vou lembrar o nome dele, nicaragüense, Ortega. Nicaragüense está começando a vir muito, tá? Boliviano menos, e argentino começou numa outra onda, porque teve uma durante o governo Menem, na década de 90, quando ele dolarizou e ficou 1 para 1. Então, muita gente trouxe suas fortunas para cá. É interessante, me despertou minha curiosidade anos atrás, quando eu percebi que os grandes empreiteiros do sul da Flórida, via de regra, 90% são argentinos. Foram esses bilionários argentinos, inclusive a família Menem, que trouxeram seus recursos para cá e tomaram conta disso. Atualmente, a migração é justamente pelo fiasco sociopolítico e econômico que, infelizmente, a gente está vivendo na América Latina. E não está muito diferente aqui, não. O estrago que o governo atual fez em cima do que Trump fez em 4 anos, e não me entenda mal, eu não acho que o Trump seja simpático, eu gosto do resultado dele. Eu nunca vou sentar para tomar uma cerveja com o Trump, mas que ele fez o que precisava ser feito, ele fez. Ele acompanhou o que o Reagan fez. Em 8 anos, o Reagan acabou com a desgraceira que o Carter... O Carter só perdeu o trono de incompetência para o Biden, porque o Carter foi um cara que nunca conseguiu fazer nada aqui. Mariana? Inclusive, tem vindo muita gente dos Estados Unidos para Portugal agora. Nós estamos com muitos clientes no escritório e nos sites de procura de imóveis, já vi matérias falando que o primeiro
primeiro lugar que as pessoas estão procurando é dos Estados Unidos. Então, está vindo muito americano e também muito brasileiro, que também é descendente de português, vindo para cá. Está tendo também essa vinda daí dos Estados Unidos para cá. Eu acredito, porque o cenário ele só é bom na Flórida. Os outros 49 estados é uma desgraceira. O que se perdeu, a inflação, o nível de dívida doméstica aumentou barbaramente. A gasolina tá mais cara que no Brasil. A primeira vez que eu morei nos Estados Unidos foi em 90 e poucos. Eu nunca vi os Estados Unidos com gasolina mais cara que o Brasil. Então, é uma situação bem caótica. Perguntas da nossa audiência por aqui, pessoal, faltando 11 minutos para 1 da tarde. Mariana, como evitar cair nos golpes que prometem uma vida fácil para os imigrantes? Portugal também já tem seus coiotes, como nos Estados Unidos? É a pergunta da Valéria Santos. Isso tem caído bastante nos meus ouvidos, porque assim, as pessoas estão achando que Portugal é o país das maravilhas, né? E não existe lugar cor-de-rosa. Não existe um lugar que está tudo lindo, maravilhoso. Então, assim, aquilo que a gente falou um pouco antes, o trabalho, né? A sua profissão, você pode não exercer sua profissão, mas tem trabalho. Então, você tem que fazer dar certo. Você tem que também tomar cuidado com a documentação, porque muita gente está vindo para cá sem documentação, e não tendo documentação, você fica à mercê do quê? De subemprego, né? Você fica vulnerável. Mas quando você vem com documentação, com tudo certinho, você consegue ficar num bom lugar, morar num bom lugar, você consegue um bom trabalho, então você consegue uma vida digna, não só para você, quanto para sua família, para os seus filhos. Então, acho que é importante não pensar em vir, depois eu penso na documentação, mas vir de uma forma planejada, com documentação, com tudo certo, porque daí dá tudo certo. O conceito de subemprego aí é o mesmo que aqui? É assim, talvez o conceito de subemprego seja o meu conceito, né, de subemprego, né? Então, mas eu acho que assim, qualquer emprego, né, qualquer trabalho que você for fazer de uma forma digna, tá valendo. Então, não importa o que você vai fazer, né? Mas eu já, por exemplo, tenho uma cliente que ela tinha a possibilidade de trabalhar em grandes hospitais, por exemplo, mas como ela não tinha ainda a nacionalidade, ela teve que se sujeitar a outros trabalhos, porque precisa de documentação para conseguir, por exemplo, um concurso público, um trabalho assim de um escalão melhor, digamos assim. Sim. Pergunta aqui para o Schicaroni, que vem do Cláudio Beltrame, ele está com a gente no YouTube. Schicaroni, na sua opinião, a pergunta dele, qual é o ponto fundamental da reforma tributária? Aquele que, se não for alterado, nem adianta mudar o resto. Olha, as propostas são disruptivas mesmo, né? Mas eu diria que essa tributação no destino é uma coisa que vai mudar muito a distribuição mesmo de renda no país, porque, de novo, fica essa questão de que todos os impostos que uma montadora, por exemplo, recebe no seu local de origem, que é a sua cidade, que é o estado de origem dessa montadora, recebe, a maior parte desses impostos agora vai ser pago e coletado no local de destino desses carros, desses produtos todos. Então, isso, imagine como vai redistribuir toda a renda no país, e tem sido, a questão tributária, e tem sido, inclusive, objeto de grande discussão por conta do fundo de compensação de perdas que se está propondo nesse projeto. Interessante, Schicaroni, que nesse momento que se fala de reforma tributária, diferentemente de outros, né, não se ouve falar na questão de guerra fiscal, né? Isso se falava muito, todo mundo lá no ganha-ganha, não quero perder, todo mundo no ganha-ganha mesmo, né? Do meu lado ninguém mexe, né? Nesse momento, esse ponto não está em destaque, né? Não está em destaque justamente pela eliminação completa, eu diria, da motivação da guerra fiscal, porque hoje, de novo, um Estado ele atrai, ele oferece isenções,
diferimentos, atrasos de impostos, para que indústrias venham se colocar no seu território. Então, vamos usar, por exemplo, poderia uma indústria de cerâmica, pronto, por exemplo. Então, essa indústria, ela às vezes é atraída para um estado em que ela nem teria a sua melhor vocação de ser colocada lá. Por quê? Porque ali ela vai pagar menos impostos, né? Por quê? Todos os impostos, ao longo da vida dessa indústria, depois vão ser pagos para esse estado que ofereceu esse benefício fiscal, em detrimento daquele outro estado onde ela talvez fosse mais adequada estar lá, pela mão de obra, pela matéria-prima. Muito bem. Quando você paga o imposto no destino, não importa onde esteja localizada essa indústria, esse fornecedor, esse varejista, porque o imposto vai ser pago lá no destino. Então, o que vai colocar a indústria neste ou naquele local é realmente a qualidade de mão de obra, o custo de distribuição dos seus produtos, a possibilidade de evolução da sua produção. Então, a guerra fiscal, nesse contexto, do jeito que ela hoje existe, acaba. Por isso que não se tem mais falado nisso. Conrado, pergunta da Ângela Pereira para você, ela está no Instagram. De um modo geral, quem são os trabalhadores da construção civil na Flórida? Tu citaste ali o subemprego, né? Independentemente de como a gente chama, o pessoal da construção civil está dentro do que se chama isso, porque normalmente são pessoas que não têm um background acadêmico mais longo, digamos assim. Em contrapartida, então, confirmando a pergunta, sim, são essas pessoas, são pessoas de um nível mais baixo, mais humildes, que vêm para os Estados Unidos e conseguem o status imigratório de uma forma ou de outra, e só que, por outro lado, são extremamente bem pagos. Hoje em dia, vamos pensar assim no Brasil, o que chamo de servente numa obra, que não é o mestre de obra, não é o eletricista, é o cara que está ali para carregar o carrinho de mão. Esse cara nos Estados Unidos, aqui hoje no sul da Flórida, ele faz $150 por dia. Então, com isso, eu não vou dizer que ele vai viver em Miami downtown ou na beira do mar, mas ele consegue viver com conforto em regiões mais ao oeste. Então, mas é dessa forma que funciona. O grande desafio, eu peguei várias falas da Mariana ali, eu acho que todo imigrante ele tem que pegar o seu ego e enterrar. Eu fui isso lá ou acolá, não importa mais, a pessoa tem que estar disposta a fazer qualquer coisa. Mas, via de regra, é assim. Jafé, a pergunta para você do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Obrigado, Jaime, aqui pela presença sempre, todos os dias. Quais são os possíveis riscos de se fazer acordo de dívida imobiliária? Bom, a questão da imprevisibilidade, né? Se você está num país como o nosso, né? Que, a exemplo que falou o Conrado, o mesmo sintoma parece que está se dando aqui, você tem uma imprevisibilidade, uma instabilidade, né? Até, nós estamos falando de reforma fiscal, eu acho o seguinte, eu acho que o Ciccarone também pode dizer aí melhor do que eu. Você só pode ter uma reforma tributária, desculpe, não fiscal, tributária, desde que o governo seja austero, desde que haja uma política econômica planejada. Então, isso reflete também na compra de imóveis, tá certo? Em renegociação de dívidas e tudo mais, até mesmo em renegociação de pagamentos, né, resultantes da inadimplência de condomínio. Você sabe que hoje o inadimplente no condomínio pode vir a perder o seu imóvel. Então, o imóvel vai a leilão e se perde. Por quê? Por falta de previsibilidade, por situações que mudaram ao longo do tempo, que deixaram aquele proprietário ou aquele condômino ou o brasileiro em geral, né, numa situação de desconforto financeiro. Muito bem, Conrado, você tinha pedido aí a palavra para fazer uma pergunta para o Ciccarone, a gente não tem... Se for em 20 segundos, a gente consegue resolver, porque o tempo está bem apertado aqui. Bem rapidinho. Rapidinho, esse imposto pago no destino é como acontece aqui no varejo americano, que o IVA, o valor agregado, é cobrado do consumidor e o varejista é um fiel fiduciário do governo estadual? É mais ou menos isso? 15 segundos, Ciccarone. Como isso da transparência também, que é um outro benefício dessa proposta de reforma tributária. Mas é isso mesmo.
Pessoal, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira. O agradecimento a todos aqui pela presença, em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente o Marco Chicaroni, presidente do Sinafresp, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, Dr. Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário, Mariana Oliveira, a diretora da DNA Cidadania, conversando com a gente direto de Braga, em Portugal, e o Conrado Lima, empresário da construção civil, conversando com a gente direto da Flórida. Em que cidade você está mesmo, Conrado? Sunny Isles, é a Grande Miami. Miami funciona. Grande Miami, ali, sul da Flórida. Então, muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, e a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora aqui na programação da 365, Lucas Neto, com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Um bom trabalho e um bom programa. Lucas, a gente volta amanhã aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, ao TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, tudo ao vivo a partir do meio-dia. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau, até amanhã.